Aleluia. Shalom. Tem algum pentecostal aí? Olha para o seu irmão e diga para ele, está na hora de aquecer esse lugar. Então, só quem é do manto do reteté fique em pé e dê um grito de glória. Abra sua Bíblia comigo. Os que podem. Salmos de número 137. Está escrito assim: às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Lembramos-nos de Sião, nos alpendres que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita? Apegue-se-me a língua ao paladar, se eu não lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria, faça isso comigo, Senhor. Amém. Feche a sua Bíblia, coloque no banco, na arquibancada aí. Pegue na mão de alguém que esteja do seu lado. Isso. Os que estão sentadinhos, vamos estar em pé só um minutinho. Pegue na mão da pessoa, aperte a mão dela até ela falar aleluia. Cristão vivo que se preza tem que adorar ao Senhor com a sua voz. Oremos. Deus de Israel, Deus da sua igreja, nós te exaltamos. Estamos aqui, Pai, num dos pontos mais lindos da sua terra. À minha frente, o muro que fala do seu santuário. À minha frente, os seus filhos sentados na escadaria por onde um dia o Senhor Jesus caminhou. À minha direita, Senhor, está ao longe o Monte das Oliveiras. E atrás de mim, Senhor, Sião. Estamos no centro da sua palavra. Vamos ministrar com alegria esta palavra. Eu gostaria que na medida em que eu fosse falando, o Senhor enchesse o coração da sua igreja com alegria. O seu espírito tem liberdade, Pai. Não há barreiras, não há faixas que impedem o seu espírito de operar aqui. Aqueça os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento. Eu pedi a Deus uma palavra para esta noite, e o Senhor me trouxe à memória o Salmo de número 137, que já foi aqui declamado na melodiosa voz do irmão Cid Moreira. E eu falei ao Senhor: o que falar para o seu povo? Estará ali sentado nas arquibancadas, hoje arquibancadas, antigamente uma escadaria. E o Senhor me fez lembrar do amor que Ele tinha por Israel e o amor que Ele tem pela sua igreja. O Salmo 137 possivelmente foi escrito numa noite como esta, fria, solitária. Quem escreveu este salmo tinha suas mãos todas cheias de calos, a sua pele queimada pelo sol causticante e o seu coração aflito, simplesmente porque havia sido arrancado da sua terra. Não entrou pela terra de Babilônia pela porta, entrou pela janela. É como se alguém jogasse pelo telhado. O coração estava destruído. Parece que os babilônicos, quando olharam para os filhos de Israel em sua terra, queriam uma vez mais humilhá-los. E então pediu: ei, judeu, cante um dos cânticos de Sião para a gente ouvir. E esse que escreveu este salmo numa madrugada orou ao Senhor dizendo: como posso eu cantar se não há alegria no meu coração? E enquanto ele falava isso com Deus, os seus olhos se fechavam e ele se lembrava dos dias belos que esta terra proporcionara, não somente a ele, mas a toda a sua família. E oravam então por um retorno, para que esta terra fosse uma vez mais chamada de fato de terra santa, de terra do Senhor. Ao escrever este salmo, eu tenho certeza que o salmista fechou os olhos e voltou no passado, e se lembrou da história do seu povo. E a história do seu povo é uma história bela, linda, que se mistura com aquilo que é mágico, com aquilo que é divino. Também pudera. O meu Deus desceu até a Mesopotâmia e encontrou na cidade de Ur dos Caldeus um homem que era diferente de todos os demais. Não pela cor da pele, não pela sua estatura, não pelo seu poder aquisitivo, mas pelo tamanho do seu coração.
A tradição diz que em Ur dos Caldeus todos adoravam a pseudos-deuses, deuses feitos de prata, de pedra, de ouro. Mas havia um homem em Ur dos Caldeus que era inteligente. E ele dizia: eu adoro um Deus que não pode ser feito pelas minhas mãos. Eu posso não vê-lo, posso ainda não ouvi-lo, mas posso senti-lo em meu coração. E esse homem atraiu a presença de Deus para aquela terra pagã, para aquela terra meretriz, para a terra que era berço de todo o paganismo do mundo antigo. E eu estou falando de Abraão. E um dia o Senhor entrou dentro da casa de Abraão e resolveu abrir a sua voz. E disse a ele: Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para a terra onde um dia eu vou te mostrar. E o que eu acho belo é a fé desse homem, que sem uma bússola na mão, sem um mapa na mão, saiu, sem saber para onde ia. E eu posso imaginar como foi aquela madrugada. Em certo momento, caminhando pelo deserto, cansados, ele, sua família e todos os que estavam com ele tiveram que fazer uma tenda e ali reclinar a cabeça e deitar. E ainda o coração dele saltitava por ter ouvido a voz de Deus, mas a mente, com certeza, em dúvida, se questionava: como será isso? Para onde é que eu vou? E naquela madrugada, enquanto todos dormiam, Deus acordou Abraão e disse: sai da sua tenda. E eu vou lhe dar agora 2 palavras, Abraão. Vou lhe fazer 2 pedidos. E eu quero que você execute as 2 missões que eu vou lhe dar. A primeira missão é essa: olhe para o céu e conte os números das estrelas que estão lá em cima. E eu posso imaginar agora Abraão como um servo obediente, olhando as estrelas e tentando diferenciá-las no ponto geográfico. Segundo o livro do Guinness Book, de alguns anos atrás, um indiano conseguiu a olho nu catalogar 2.500 estrelas em seu espaço. E eu fico imaginando que Abraão tivesse a capacidade intelectual deste indiano, e chegando nas 2.500 estrelas, e de repente a sua voz embargando, os seus olhos marejando em lágrimas, ele inclinando a cabeça dizendo: Deus, eu consegui apenas contar 2.500 estrelas e não mais. E embora ele estivesse triste, ao invés de ouvir do céu uma repreensão, ele deve ter ouvido uma gargalhada. Deus dizendo: ainda bem que você não conseguiu contar as estrelas do céu, porque um dia vão tentar contar o número daqueles que serão abençoados através de ti, e não vão conseguir, porque assim será a tua descendência, Abraão. Eu imagino o coração do velho patriarca se aquecendo, e ele dizendo: qual é a segunda missão, Senhor? E o Senhor dizendo a ele: a segunda missão é você ir para a beira da praia, pegar a areia e contar o número de grãos de areia que existem. E Abraão, pegando em sua palma da mão uma quantidade de areia, dizendo: Senhor, sou aqui, eu devo ter pelo menos 50 vezes o número das estrelas que eu consegui contar, é impossível contar. E Deus enchendo o peito e dizendo a ele: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai da minha promessa, porque eu, quando prometo, cumpro. E eu fico feliz em saber que Deus prometeu aquilo àquele homem, porque se ele é representante ou pai da nação de Israel, isso falando de maneira literal, ele também é pai de um outro Israel, um Israel espiritual, esse que está sentado do seu lado aí. Esse homem, essa mulher, que embora tenha um corpo feito do mesmo barro de todos, tem dentro de si o Espírito do Senhor Jeová. E o Deus dessa terra é o Deus da sua história também. E enquanto nós estamos aqui sofrendo com o frio desta noite, mas com o coração aquecidos por sermos privilegiados, porque muitos em toda a nossa terra gostariam de estar aqui. Se tivessem condições financeiras, esse lugar não teria lugar para colocar os brasileiros que amam Israel. Mas o Senhor disse: desta vez só vai você. E por isso você está aqui, porque você também tinha uma promessa. Se não uma promessa vindo de um grande profeta, mas quem sabe uma promessa feita naquela igrejinha de pau a pique, ou naquele culto de oração, ou quem sabe naquela manhã de consagração, quando o Senhor trouxe aquela profeta, e que você nem deu bola a ela, também pudera. A sua fisionomia era uma fisionomia de uma pessoa tão simples e inculta. Faltavam palavras portuguesas para que você entendesse. 2 dentes na boca apenas, o zagueiro e o atacante. Mas quando abria a boca para profetizar, aqui dentro queimava tudo. E o Senhor dizia: eu vou te fazer passar por outro lugar, eu vou te fazer passar por cima do oceano, eu te levarei à minha terra. E hoje você está aqui. E se eu fosse você, eu não perderia um minuto mais. Eu encheria o peito de oxigênio e daria um grito de glória ao nome do Senhor, porque Ele merece. Daí em diante, posso imaginar o salmista do Salmo 137 lembrando a história do seu povo, de Abraão, Isaac, de Isaac, Jacó, de Jacó, 12 tribos, cada uma delas representada por um filho. E um desses filhos era diferente de todos os outros 11. Era diferente porque tinha um coração do tamanho do coração do pai.
Era diferente porque era um sonhador como o pai era sonhador. Acotovele o seu irmão e diga, ele era sonhador. Diga, Deus é sonhador. Diga, Jacó era sonhador. Abraão era sonhador. Questiona a pessoa, você é um sonhador? Erga a mão direita para cima comigo e chacoalhe ela. Agarre quem está do seu lado pelo ombro, chacoalhe ela e diz, Deus te trouxe a esta terra para isso. Para despertar os seus sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Se você colocou os pés aqui, você coloca os pés em qualquer lugar do mundo. Se o Senhor te trouxe a esta terra, Ele te leva a qualquer lugar do universo que você sonhar. Quando Jacó percebeu que o seu filho tinha o mesmo talento que ele tinha, ele fez para ele uma túnica colorida, que eu precisaria aqui de umas 8 horas só para falar do significado dessas cores. Mas o que interessa não são as cores, mas o significado daquilo. O carinho que o pai deu àquele filho. Eu abro um parênteses aqui só para explicar uma coisa que tem marcado a minha história. Eu descobri que o Senhor, quando abriu a porta da salvação para mim e para você, Ele não olhou para a nossa posição financeira, nem para a cor da nossa pele, e nem para o nosso intelecto. Ele olhou para dentro do nosso coração. Recebemos a salvação de graça, e a salvação é de graça. Mas o que passar da salvação custa um preço, e um preço muito alto. Os nossos sonhos, quanto maiores eles, maior será o preço que deveremos pagar por eles. Então, sonhe e ouse sonhar, mas cuidado. Não deixe ninguém roubar os seus sonhos. Não deixe ninguém se contrapor entre você e os projetos que Deus plantou no seu coração. Porque aquilo que Ele plantou no seu coração não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu e nem homem na terra que arranque daí de dentro. Só tem uma pessoa no mundo capaz de bloquear os seus sonhos. Pergunte a mim quem é, pastor. Eu não vou te falar, porque se eu falar eu tenho medo de você me bater. Eu vou te mostrar quem é. Levante o dedo para cima. Para onde eu apontar o meu dedo, você aponte o seu. Eu vou lhe mostrar quem é que pode impedir você de realizar os seus sonhos. Acompanhe-me com o seu dedo, acompanhe-me. Eu vou lhe mostrar quem é que pode tirar de você os seus sonhos. O que eu fizer, faça. Aponte para si mesmo e diga para si mesmo: sonho, posso impedir que os meus sonhos não venham se realizar. Então, em nome de Jesus, não deixe o seu ego, não deixe a sua arrogância, a sua pretensão como ser humano impedir você de alcançar aquilo que Deus prometeu a você que daria. Porque o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, que disse que esta terra pertenceria a Davi para sempre. Nós passamos por uma porta ali e nós vimos que Jerusalém pertenceu a pelo menos uns 11 povos diferentes. Mas o Senhor disse: essa terra é do meu servo. Ela voltou para ele. O Deus que fez a promessa a Davi te fez uma promessa também. E não me interessa quanto tempo leve. O que me importa é que você está imortalizado até que a promessa se cumpre. Pastor, o que significa isso? Significa que nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nem o que está à sua esquerda ou à sua direita pode bloquear as promessas de Deus na sua vida. Ele disse: passam os céus, passam a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Só quem crê nisso, dê um grito de glória a Deus e uma salva de palmas a Ele. Deus prometeu e Ele cumpriu. O filho da túnica colorida, que era José, foi humilhado, foi vendido, revendido, trucidado, destruído por dentro. De repente 2 anos se passaram e ele está no calabouço de um palácio. 2 anos esquecido, em uma masmorra que não tinha luz. 2 anos já eram suficientes para ele estar quase morto com uma tuberculose no seu peito. 2 anos sem ver a luz do sol, comendo da lavagem do Egito, bebendo de uma água suja do Nilo. Ele estava com a sua vida quase apodrecendo. E ainda tendo sido preso, acusado de assediar sexualmente falando uma mulher. Poderia alguém olhar para ele e dizer assim: esse homem deve ter feito coisas erradas, porque Deus parece ter abandonado ele. 2 anos depois, um tumulto em cima do palácio, e alguém entra correndo por aquelas masmorras, e diz assim: onde é que está o homem chamado José? José se apresenta e dizem a ele: ampare a sua barba, faça ela, porque você vai falar com o faraó. Quando o faraó olha para a cara de José e diz a ele: me disseram que você tem o dom de revelar sonhos. José poderia simplesmente ter negado o seu Deus, voltado para a masmorra e morrer. Poderia ter dito: Deus me abandonou, não farei nada por ele. Pelo contrário, não fez isso. Encheu o peito de ar, olhou para o faraó e disse: eu não posso.
Mas o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu sirvo, esse pode realizar todos os sonhos. José explica para Faraó o que ele tem que fazer para que o mundo não morra de fome. Faraó olha para ele e diz assim: olha, já tenho alguém que vai me ajudar nessa empreitada, que será o meu primeiro-ministro, o ministro da fazenda do Egito. Os magos de Faraó estavam ali, os feiticeiros estavam ali, todos estavam ali esperando que algum deles fosse agora escolhido por Faraó. Mas Faraó diz: não, esse homem tem que ter o espírito do Deus vivo. E aponta o dedo para José e diz: esse homem é você, José. José agora é elevado. E o rapaz que acordou de manhãzinha dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão, nesta noite vai dormir dentro de um grande palácio. E eu quero apenas te fazer lembrar que o meu Deus tem essa mesma promessa para você. Não me importa que você tenha acordado hoje em uma prisão interna dentro do seu coração, mas o que eu acho belo é saber que todos nós somos irmãos. E mais do que isso, o meu sangue é um sangue misto. Vou dizer que é um sangue místico, porque aqui no meu sangue eu tenho sangue de africanos, de índios, de europeus, de americanos. E eu aprendi hoje aqui com meu irmão Aranha, que disse que até sangue de judeu eu tenho aqui. Isso não é comum. Pergunte para mim por que não é comum. Porque Deus nos deu o sangue de todos os povos. O que significa isso? Simples. Você será o arauto de Deus para o grande avivamento final nesta terra. Você hoje está sentado só do lado de um turista, mas se esse turista soubesse o que Deus tem na vida dele, ele não estaria apenas me olhando de braços cruzados, ele estaria dançando como Miriam dançou aqui. Se esse turista soubesse o projeto de Deus na vida dele, ele estaria agora chorando e glorificando a Deus, porque hoje você está aqui, mas amanhã, para te localizarmos, para vir com a gente aqui, nós vamos ter que falar com 1, 2, 10, 30 secretários. Você vai ter que dispensar a sua agenda na televisão. Você vai ter que dispensar a sua agenda dos seus livros escritos, porque você não é comum brasileiro. Você não ama essa terra por amar. Você tem nas suas veias o sangue desta terra também. Só quem crê nisso dê mais um grito de glória ao nome do Senhor. E já terminando as minhas palavras, me deram só 20 minutos. Se eu for falar, eu falo até as 4 da manhã. E eu encontro agora o salmista do Salmo 137, se lembrando da forma como Deus os arrancou do Egito. Porque depois de 430 anos preso naquele ambiente, o Senhor Deus levantou alguém que pudesse arrancá-los de lá. Estou falando de Moisés. Estou dando aqui um breve relato da história de toda esta terra. Foi Moisés quem conseguiu conduzir o povo pelo meio do deserto. E é claro que a investida dele não foi tão bem sucedida como ele esperava. Um pastor que tirou 2.300 e poucas mil pessoas, 2.710.000 pessoas do Egito, com destino a Canaã, conseguiu fazer entrar apenas 2 daquelas almas. E aqueles que saíram tiveram que morrer por lá. Mas o que importa é que quando Deus promete, Ele cumpre. E quando eles entram nessa terra, eles veem nessa terra uma terra que manava leite, que manava mel. Eu não sei você, mas eu estou aproveitando cada minuto meu aqui nessa terra. Eu estou aproveitando da água dessa terra, do oxigênio dessa terra, da comunhão que eu estou tendo nessa terra. Porque quando eu colocar os meus pés no meu Brasil, o meu Brasil nunca mais será o mesmo. Porque antes eu ouvia falar, nos seminários eu aprendi muito, eu li a Bíblia inteira por 18 vezes de capa a capa. 3 diplomas de bacharel em teologia, ou 2, e 1 de mestrado em teologia. Mas só agora eu posso dizer, eu conheço o lugar, eu vi, ele é real. É muito mais real do que eu imaginava. Eu quero que você entenda que o Deus desse povo tem uma história e tem uma promessa de vida para você. Que você faça bom uso dela. Que você não seja só alguém que observe a história. Eu cansei, confesso, de só observar a história. Eu disse: Jesus, eu queria fazer parte da história. Eu quero fazer parte da história. É lindo dizer que o Senhor caminhou por essas pedras, os discípulos caminharam por essas pedras. É lindo dizer que logo aqui atrás temos Siloé, onde o meu Deus fez um grande e poderoso milagre. É lindo dizer que por essas ruas de Jerusalém os discípulos fizeram milagres, mas isso é história, ficou no passado. Eu estou pregando aqui para os novos discípulos, estou pregando aqui para os novos apóstolos. Eu não sei o que você vê quando olha para os seus pés, mas eu sei o que os demônios veem quando olham para os seus pés. Eles veem o final deles, porque o Senhor disse: eu vos dou poder para pisar sobre os demônios, sobre os serpentes e escorpiões. Eu não sei o que você vê quando olha para as suas mãos, mas o meu Deus vê poder de cura divina. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Eu quero que você entenda que você é a carruagem de Deus nessa terra.
porque Deus está dentro de ti, você é o veículo dele nesta terra. Então faça com que esta realidade seja sentida, seja notória, e todas as pessoas do universo ou desse nosso mundo possam crer que Jesus Cristo é o Senhor. Salmo 137 é triste. E eu não poderia também deixar de falar da tristeza com que eu, como pastor, represento uma igreja brasileira, que embora seja uma igreja que está crescendo, que embora cada um de nós aqui pertence a uma denominação, e todos nós podemos dizer, a minha igreja está em avivamento porque ela está crescendo. Eu não tenho muito boas palavras para dizer agora, talvez seja aqui o momento certo de falar isso. Eu não vejo um avivamento de crescimento na nossa igreja, eu vejo um avivamento, ou melhor, não vejo a igreja crescer, eu vejo a igreja inchar. Eu não vejo mais a pureza dos nossos pais na fé. Eu não vejo mais a fé dos nossos pais na fé. Eu não vejo mais um cristianismo lindo, puro. Um cristianismo que era perseguido. Não perseguido por fraudes, por falcatruas de dólar ou disso ou daquilo. Mas cristãos que eram perseguidos pela sua fé viva e verdadeira. Falta-nos o impacto da presença do Deus desse povo. Os nossos filhos na fé, ou melhor, os nossos filhos mesmos, crianças que nós deixamos no Brasil, eu não sei em que igrejas elas vão congregar daqui a 10 anos. Possivelmente Deus nos trouxe aqui para ver que essa cidade, depois de ser destruída, e destruída, e destruída, e destruída, por causa dos erros dos pais, isso pode acontecer com a nossa Jerusalém espiritual também, e já está acontecendo. Que cada um de nós possamos voltar para o nosso país, e refazermos o altar da nossa casa. Que cada um como sacerdote possa rever os seus passos, rever a sua história, rever a sua fé, analisar um pouquinho mais o que é que você entende da sua fé, o que é que você pretende com a sua fé.